17 de janeiro desse ano, 2026, uma notícia acabou balançando aí e me chamou muita atenção, sacudiu o mercado brasileiro. Uma grande companhia aérea, ela vem sendo processada por greenwashing. E sabe qual que é o crime? Vender compensações de carbono sem compensar nada. E isso não é um caso isolado, né? O Brasil, ele está prestes a ver uma onda aí de processos judiciais contra empresas que mentem sobre sustentabilidade. E se você trabalha com ESG, marketing ou compliance, preste atenção nesse vídeo porque você pode estar cometendo esse erro sem às vezes saber. E hoje é um grande dia, meu nome é Ramon Cortez. Se você não me conhece, considere se inscrever no canal, curte, compartilha, porque esse ano a gente está trazendo bastante temas muito interessantes para você, profissional de EHS and Sustainability. E esse desenho ele esboça bem, né? A gente começa a ver aqui um avião, uma folha verde em chamas, simbolizando uma promessa quebrada. Do outro lado, o martelo da justiça em vermelho, mostrando que a consequência agora ela é legal. Segundo a reportagem do Valor Econômico, da data do dia 17, esse caso não foi apenas um, mas sim uma avalanche que vai vir de informações acerca desse tema. E é muito interessante porque o termo greenwashing era visto como somente uma má publicidade. Você fazia ali uma campanha com o termo verde, sem nenhum fundamento, e tudo bem, não acontecia nada. Mas isso vem mudando. Em 24 de outubro, tem uma notícia que saiu de 2025 da CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, aprovando mudanças bem radicais no Código 36, no Código de Ética. Agora, como esse documento esboçado mostra, toda alegação ambiental ela precisa de uma comprovação técnica ou uma certificação reconhecida, porque agora não tem mais o achismo. Ou você comprova, ou você vai ser multado. E o pior é que não é só a CONAR, o Ministério Público e os consumidores, assim, eu e você, a gente está cada vez mais querendo saber se essas práticas de sustentabilidade que dizem nos rótulos, etc., eu vou comentar um pouco sobre isso com vocês mais para frente, elas são de fato reais ou não. Porque o greenwashing, ele acabou virando uma fraude corporativa e como aponta o relatório da KPMG sobre a regulamentação anti-washing de dezembro de 2025, essa é uma tendência global. A União Europeia, o Reino Unido, o Canadá, eles vêm também na mesma linha de fiscalização e raciocínio. Então vamos ao que interessa. Quais são os erros que podem te colocar na mira da fiscalização? Essa é uma primeira pergunta que a gente tem que fazer. E eu vou usar nesse vídeo aqui a classificação clássica dos 7 pecados do greenwashing, que foi bem popularizada em 2007, se não me engano, pela Terra Choice e ela continua atualizadíssima. E o primeiro pecado a gente chama de trade-off oculto, ou seja, você destaca um atributo verde, mas esconde todos os outros impactos negativos. Como vocês podem ver nessa balança, onde o peso da energia de produção ela esmaga todo o benefício do material reciclado. Ou seja, o impacto negativo escondido, ele supera todo o benefício. O segundo pecado é a falta de prova, né? Ou seja, você faz uma alegação, mas você não tem uma documentação. Por exemplo, nós somos carbono neutro. Você deve ter ouvido falar sobre isso. Primeira pergunta, cadê o seu inventário de escopo 1, 2 e 3? Esse inventário ele foi auditado por uma terceira parte, ele é validado? Então, são perguntas que a gente começa a fazer para não cair no pecado da falta de provas. Bom, e o terceiro é a vagueza. Termos como eco-friendly, sustentável, verde, tudo isso sem uma definição técnica. E, de fato, o que isso significa na prática? É uma névoa de marketing que a lei agora ela vai dissipar tudo isso com perguntas e se você não tiver evidência, multa. O quarto pecado é a irrelevância das informações. Você destaca algo que é obrigatório por lei, como se isso fosse um diferencial. Exemplo, nosso produto não contém CFC, o clorofluorcarboneto. Olha, nenhum produto pode conter CFC desde 1996. Isso é destacar um óbvio como um diferencial. E o quinto, e o mais grave na minha percepção, é a mentira. Empresas que alegam coisas que não têm. Exemplo, somos certificados por
quando a certificação às vezes nem existe ou até mesmo foi falsificada. O sétimo é a adoração de falsos rótulos. Confiar em certificações que não têm credibilidade técnica ou são às vezes até pagas, né, em auditorias reais, que é uma armadilha de rótulos que pode custar muito caro. Muito bem, agora como que eu e você, né, podemos ajudar o nosso processo a não cair nessa falácia e não entrar nessa lista? Primeira dica que eu dou é audite o seu processo de comunicação com o time de sustentabilidade. Se você é o responsável pela área, né, de ESG ou Sustainability, você pode ter essa sinergia muito bem definida com o seu time de marketing ou time de communications da sua companhia para, primeiro, validar as informações que estão indo para o mercado, para os seus stakeholders, definir ali alguns parâmetros de técnicas antes de serem divulgadas. E se realmente, se vocês não têm como comprovar essas informações, não divulguem. E se vocês já tiverem divulgado, tirem do ar. Simples assim. Bom, e o segundo, que parece óbvio, mas o óbvio tem que ser falado, exige as certificações reconhecidas, né? ISO 14001, GHG Protocol, certificações setoriais que podem ser auditados por terceira parte, né? Esses são temas que, quando você tiver a fiscalização, é a primeira coisa que vai ser exigida do seu processo. E o terceiro, pessoal, treine o time de comunicação, de marketing, vendas e compliance principalmente, porque o marketing e comunicação não pode criar campanhas verdes sem o aval técnico do time de sustentabilidade. E o time de compliance precisa entender que greenwashing é um risco legal. Então, essa interação, essa sinergia que você pode levar essa clareza para eles, vai evitar riscos, né, futuros para a sua companhia. Fique ligado, assine o sininho e nós nos vemos por aí.